Voltei! Olha, eu já quero tirar, primeiramente, esse elefante da sala e já quero falar já, né? Por que carambas o canal, desde 2025, desde o começo de 2025, não teve vídeo? E o que será do futuro? Eu preciso dessa explicação o mais rápido possível, né? Pensei em falar lá no final do vídeo, mas eu acho que é agora. Eu sinto que é agora que preciso falar. Então, sim, o canal vai fechar essas portas. 2025 foi um ano que eu tava refletindo bastante sobre essa possibilidade. Um pensamento que já não é de hoje, já fazia um tempo que eu já tava pensando nisso. Eu quero desenvolver isso lá pra frente. Numa discussão só, num vídeo explicado melhor, tirando essas dúvidas, falando um pouco sobre por que eu quis tomar essa decisão e tudo mais, ir mais a fundo. Não é hoje que eu vou falar lá pra frente. Hoje a gente vai falar sobre cinema de 2025, melhores e piores. Mas até lá, o que eu posso falar? Fechar esse canal é fechar uma grande etapa da minha vida. É isso que eu tenho que dizer sobre isso, sabe? É isso que eu tenho que dizer. Então, bora pro assunto. E quem diria eu que lá em 2025, comecinho do ano, que eu tava falando sobre as minhas expectativas de 2025, que seria a grande promessa de 2025, que seria a grande retomada, com grandes blockbusters, com grandes promessas. Só que se provou o contrário, cara. A gente teve mais fracassos no cinema, né? Mais flops que a gente não esperava que teria ter. E também a gente teve mais dúvidas sobre o mercado do cinema. Como que esse mercado agora reinventou tanto dos anos pra cá, né? De 2020 até 2025, onde a gente ainda discute sobre pós-pandemia, greve dos roteiristas, inteligência artificial, streaming versus cinema. Se 2024, um ano totalmente deserto, tirando um ou outro filme, né? Que era grande, o pessoal ainda teve interesse de ir ao cinema, mas ainda assim foi um ano de grande incerteza para o cinema. Esse ano, com grandes conteúdos de orçamentos inflados, indo para o fracasso. O que, no geral, nos surpreendeu foram um filme mais indie, do Oscar, né? Os filmes médios, né? Que a gente tá entrando agora até num dilema se os filmes médios estão morrendo. Filmes que tem um outro artista famoso que não consegue nem se pagar. E aí o que a gente esperava de 2025, que era a grande retomada do cinema, que esperava que seria igual a 2019, né? Top 9, todos com 1 bilhão, nenhum deles teve uma bilheteria sólida. Se antes era algo mais cotidiano, o público agora ficou muito mais seletivo, porque os gêneros que fizeram realmente sucesso no cinema foi gênero de terror, gênero de ação e aventura, né? Ação e aventura principalmente familiar. O público agora quer o porquê da gente querer ir ver, gastar dinheiro com comida, gastar dinheiro com gasolina, gastar dinheiro com imposto de pagar gasolina no carro, imposto do IPVU do carro, pra gente ir pro imposto de pagar o cinema, de meia entrada, que na verdade a meia entrada tá com quase o mesmo valor que o valor da entrada normal. Pra eu ver um filme meio bunda, será que esse vai ser agora o papel do cinema? Virou um novo parque de diversões, um espetáculo momentâneo lá que você fala que é legal, beleza, e que depois você ainda também tem toda a rede dos streams também. E principalmente com o final de 2025, com a Netflix conseguindo comprar uma das maiores, se não a maior empresa do cinema, que é a Warner Bros. Por que você acha que a Paramount estava brigando com a Netflix para obter a Warner? A Warner tem basicamente DC, Harry Potter, Senhor dos Anéis. É uma caçada aos bois para eles conseguirem vender o produto deles, cara. Capitalismo. E você intensifica mais que os streams pode ser um entretenimento ou uma escapada do cinema muito mais vantajoso do que você ir lá no cinema. E a experiência do cinema também é absurdo também, às vezes é revoltante, porque na sala do cinema
é uma experiência coletiva, então você tem que respeitar o todo. Aí você tem vagabundo que tá com tela acesa durante a sessão, não para de falar, ou fala em voz alta, que isso me irrita. Puta que pariu, que filha da puta. Os filmes estão querendo buscar uma desculpa para ter essa imersão, né, procurando uma desculpa para você ir ver um filme no cinema por conta que é a experiência no cinema. Contra você ver um filme sozinho em casa, óbvio, a imersão vai ser menor, dependendo da história. E também não posso dizer que os streams também tá sendo uma recorrente muito bom para a experiência, né? Porque você tem os streams sendo mais caros a cada dia e também entregando conteúdos enlatados sem qualquer substância, parecendo um passatempo que você pode fazer outras coisas. E a própria Netflix fala que ela tem que ser mais verborrágica nos roteiros por conta que o vagabundo não pode mexer no celular durante a sessão. Então você não só tem uma precarização no produto, mas você também tem uma precarização da empresa no formato. E aí, só pra piorar, velho do céu. Ainda assim, herança das consequências de pandemia, de greve dos roteiristas. Por que eu falo isso? Porque estão voltando, pandemia. Porra. Porque você tem lá a pandemia que quebra o cinema. Parou todas as produções de Hollywood, conseguiu-se criar um grande buraco no cinema. E você vê toda a empresa querendo retomar o seu papel de alfa no mercado, você vê um grande desespero. E aí o que acontece? Você tem aceleração da produção do filme, aceleração no roteiro, aceleração na filmagem, pós-produção e montagem, e você não vê um filme bem concebido. Você vê lá um filme feito a toque de caixa, só para eles ganharem o percentual deles na bilheteria. E acontece a mesma coisa nos streaming. E aí você também tem o pessoal que trabalha durante a produção querendo receber direito, que não recebe durante o percentual deles a exibição dos filmes de streaming. O pessoal com medo que a inteligência artificial rouba o trabalho deles ou modifique o roteiro deles sem a permissão deles, e que depois futuramente vai ajudar o pessoal de Stranger Things a fazer aquele final. E você vê um grande desespero em Hollywood. O produtor metendo a mão na produção, ele agradar o público médio, e o público médio a falar com todos os amiguinhos, familiares irem no cinema. E aí o que você tem? O cinema próprio aumentando o preço do ingresso, e o próprio serviço de streaming aumentando o preço do valor da assinatura para pagar essas super produções faturadas. E aí você entra num dilema. Vale a pena a gente ir ao cinema? Já tem um conteúdo no streaming, você já tem a promessa desses filmes irem pro streaming, e você já tem a discussão, pode diminuir a janela de cinema e streaming? E o que você vai ter mais? Produções super mega saturadas, enlatadas só para agradar público, ou nem agradando, nem chamando atenção devida, e uma óbvia diminuição ao cinema. Se os cinemas ainda estão sobrevivendo por aparelhos quase, o que acontece agora? Porque ainda o cinema precisa se provar. Porque será que realmente é a gente trazer ideias criativas, vendáveis, ou é realmente o espetáculo? Uma continuação que você curte, mas depois não faz diferença. Um filme original que você não vê tanto interesse. O que realmente será do cinema pós 2025? Vai ser agora conteúdo exclusivo para depois você ver no streaming? Porque você pode esperar. 2026 agora tá ainda se questionando. Vai ter realmente grandes sucessos? A Odyssey aí, que promete ser o grande filme do Nolan, vai conseguir se pegar? Porque agora não vai ter mais o Barbenheimer. Vai estar agora só nas mãos do Nolan. Doomsday vai voltar com o gênero de super-herói? Duna vai conseguir se provar uma franquia realmente rentável? Por conta que um ano anterior você não tinha tanto filme grande e o único que era realmente chamativo era ele? O que será agora de 2026? Será realmente retomado aos cinemas? Ou ainda a gente vai ter que esperar essa retomada? Eu não sei o que vai ser. Vou continuar indo ao cinema porque eu adoro ver filme no cinema, adoro a experiência, apesar de vagabundo não desligar do celular. Mas, sei lá, mano, eu vou ficar um pouquinho mais seletivo para ir ao cinema, porque teve de grande decepção um filme que eu esperava que seria incríveis, renovadores, ótimos, e que nem foram tudo isso, sabe? Superman, Minha Grande Esperança, tá meio difícil de achar coisas boas, né? 2025 foi difícil achar algo bom, mas achamos. Robôs ajudando humanos. A turma é casca grossa. Nada pessoal. Ato falho, acontece.
tá aqui em nono lugar porque eu já sabia que seria ruim, tá? Não era novidade pra mim. A ideia interessante é que você tem aí uma rebelião dos robôs, querendo direitos iguais, querendo no espaço. Obviamente você pode fazer um grande paralelo aí para diversas comunidades que tentam lutar por seu espaço entre as pessoas. Agora, voltada para o mundo robótico, né? Voltada para o mundo artificial, comunica hoje, né? Por conta que você tem totalmente um preconceito contra o uso de inteligência artificial hoje em dia, né? Tenta se afastar dela ou tenta menosprezar essa ferramenta que pode nos ajudar. Cara, os irmãos russos, velho, eles têm a faca e o queijo na mão pra realmente fazer até um filme político. Mas os caras só vão no básico, mano. Só usam clichê. Diminuem uma história que não era pra ser diminuída. Eles vão fazer uma ação genérica com o capanga, a Mastermind indo atrás dele, e você tem o vilão engravatado de novo, sabe? Você tem uma Millie Bobby Brown que não está nem aí pelo trabalho, só está fazendo isso pelo dinheiro mesmo. Eu tô com uns pés atrás agora com os irmãos russos. Depois de Let's State, eu tô com 2 pés atrás pra ver o Doomsday, cara. Ai, os caras fazem uma ficção científica, mano. Faz um genérico, não. My father is a really good director, but he's a very difficult person. We can't really talk. Esse filme, ele discute a arte como cura, sabe? O personagem de Stellan Skarsgård com um grande sofrimento que, infelizmente, por conta da criação dele, é passado para suas filhas, que são totalmente afastadas, tem raiva interna perante o pai dela. E é aí que você tem o papel da arte, o que faz a arte serem tão importantes para cada um e principalmente para o criador. Adoro como o filme ele não vai falar do estúdio, da gravação e tal. Não, você vai ver a pré-produção, né? A criação da história. Como que cada um tem uma interpretação da história diferente que aquele criador quer mostrar na história deles. Como que cada um se mostra totalmente ególatra perante aquela história tão simplória, mas é importante, sabe? E o final, com aquele olhar, a relação dos dois, que um foi criado num ambiente tóxico e a outra também por conta do resultado anterior, e eles conseguiram se perdoar, só mostra o valor que a gente tem da autocura perante as nossas sequelas e também a cura para outras pessoas. Você me quer? Então vem me pegar! A Marvel aí, hein? Ela precisa do sem benzer, né? Eu sou o cara que gosta da série do Falcão Soldado Invernal, que apesar dos seus múltiplos problemas, ela tem a sua importância, ela tem a sua discussão. O papel do herói negro, como que isso é importante para hoje em dia, né? Principalmente nos Estados Unidos, né? Você tem um histórico totalmente opressor e principalmente racista perante isso. Você tem lá um Capitão América negro, finalmente. Maneiro. Você vai discutir sobre uma possível guerra entre Japão e Estados Unidos. Maneiro. Você vai colocar a pé na realidade, mostrar que fazer um filme de super-herói que é além dos filmes de super-herói, que é tipo uma discussão social. E os caras fazem um filme genérico. Não, um filme com certeza que não tem coragem de discutir temas sociais. Você não tem um filme que mostra esse personagem quebrado, que mostra as falhas dele. É só um personagem vitrine da Marvel, né? Pra falar, olha lá, gente, olha que como somos representativos e tal. E você não tem realmente um personagem verdadeiro. E é um filme que enfraquece muito o Sam Wilson. É revoltante ter esse filme, sabe? E outra, eu dormi no filme. Eu dormi na batalha final. Como isso é possível? A luta lá do Hulk vermelho e tal, nem me lembro mais. É desprezível ter um filme como esse, sabe? É desprezível. E é só questão de tempo até eu estar te encarando da capa de uma caixa de cereal. Acha que é simples assim? É, eu acho. Quando eu vi esse filme, eu quebrei a cara, tá?
Porque eu pensava que seria um filme genérico, do esportista e tal. Esse filme, ele tem o ping-pong uma segunda camada. Porque a primeira camada é muito sobre luta. O quanto a gente precisa fazer pra gente pelo menos sobreviver no mundo. Esse filme não passa pano para as atitudes dele, que você vê que é ególatra, você sente ódio, que ele se acha melhor que todo mundo, assim como nós que temos atitudes totalmente hostis. Você também tem sonho, você também quer se mostrar. Essa busca que a gente tem pelo espaço, ela também envolve a nossa jornada como seres humanos, sabe? Não é uma luta pelo mundo e tal, é uma luta por você, uma luta pelos seus sonhos, sabe? Por quem você é e quem você quer ser. Que bichos são esses? Estão ajudando o Mosasauro, defendendo o território, perseguindo, caçando. Nada disso que você falou é bom. Ai, o que eu posso falar de Jurassic World que não é o óbvio? Cara, eu gosto de Jurassic Park. Eu gosto, mas o que foi acontecendo durante toda a franquia foi um emburrecimento. O primeiro não é apenas uma aventura de dinossauros, humanos ter que sobreviver, morte, morte, morte. É além disso, é o papel da criação. Como que um homem quer ser Deus, como ele persiste em ser Deus, como que ele muitas vezes vai contra as leis naturais do mundo e querer mostrar algo totalmente impossível. E aí você tem esse filme que é totalmente água com salsicha. Pessoas correndo, criaturas atacando. Uma péssima execução dos dinossauros mutantes, cara. Que porra é aquela lá no final, mano? Aquilo é um sapo. Aquilo lá é um monstro lá do Batman vs Superman. Só tem aquilo e os dinossauros galinha. Não se esforça pra criar personagens cativantes. Você já sabe, durante o filme, o que vai acontecer. Cara, mano, realmente, eu nunca concordei com isso, mas depois de Jurassic World Recomeço, essa franquia tem que morrer, sabe? Porque só mostra que não tem muito o que fazer. É impressionante o que o Guilherme Del Toro faz nesse filme. Ele pega esse ar estranho, esse ar totalmente caótico e o bizarro, e ele consegue tratar isso com uma naturalidade, como se fosse uma parte até cotidiana do próprio Victor, como do próprio mundo, e como que isso é um círculo. O círculo de violência, o círculo de vida e morte é algo totalmente cotidiano. Você só mostra como que pessoas seguem uma crença, um patriotismo ou uma ideia que nem sempre o que corresponde, o que realmente vai mover as pessoas para o seu real e principal evolução. Você tem o Victor, que é um ser totalmente enraizado do não natural, como que ele quer tentar evoluir, mas o próprio não consegue ver além do próprio individual. Um homem inteligente que tenta se sobressair, que tenta não seguir um ideal, acaba caindo num ideal. Você também tem a criatura do Frankenstein como o ser que não segue a naturalidade das coisas, como que a evolução dele é a prova mais eficiente que a humanidade pode ser além da violência própria. Pra mim, eu achei esse paralelo fantástico, como que nós seres humanos somos totalmente enraizados por um sistema que a gente segue e que a gente persiste em seguir por conta que sem isso não temos um propósito, e como que isso nos enfurece, mostra mais um ser mais primativo, onde o coletivo não leva a nada, onde a gente está passando por uma quase iminência terceira guerra mundial, com vários países atacando, e só mostra mais a hostilidade das pessoas. Para mim, o Frankenstein foi exemplar. Programa dando erro que quer viver. E por quê? Eu só sinto. Fácil. É uma franquia que ninguém se importa, ninguém pediu para um terceiro filme. Sabe se quer ser uma continuação dessa franquia, ou uma história nova, ou um reboot. Tron Ares, ele não tem peso ou consequência do que
ele tá se tratando. Você tem uma história que os caras criaram apenas no ChatGPT, ó. Como é que faz uma história aí pro pessoal gostar e tal. Seres tecnológicos criando vida no nosso mundo. Ninguém se importa, né? Os seres digitais aí, parece que acontece toda semana que eles vêm. Você tem uma discussão pífia sobre querer ter uma vida imortal. Você tem um Jared Leto que nem expressão tem durante o filme todo. Ele se fala como fã da franquia, mas parece que tá totalmente desinteressado durante o filme todo. E é isso, cara. É isso que é o Tron Ares. Ninguém se importa com essa franquia. Ninguém quer ver nada dessa franquia. Joga no lixo. Não volte mais. É meu blockbuster favorito do ano, sem dúvida nenhuma, sabe? Ele é cafona? É cafona. E é o que dá personalidade pra ele. Você tem lá o personagem do Brad Pitt, né? O Sonny Hayes, que ele é basicamente Rock Balboa, voltando aos tempos de glória dele e tal. Mas ele é muito mais existencial, sabe? Como que pra ele a corrida é o propósito dele, sabe? Durante essa grande pista de corrida que é a vida, ele ficou pra trás, onde ele tá tentando voltar pra ficar em primeiro lugar. Algo totalmente banal. Ele não tem dúvidas que ele é um filme totalmente convencional de esporte, que usa a maioria dos clichês. Ele sabe que ele é isso. Ele é autoconsciente do que ele quer ser e principalmente fazer as maravilhosas cenas de corrida com uma montagem excepcional, cara. O F1 não tem a melhor história do mundo, mas ele é o espetáculo do cinema que você sente saudade de ver há muito tempo, sabe? Sei lá, é o novo Rock Balboa dos tempos modernos? Eu queria ver esse filme por conta da comédia. Eu queria rir, me divertir. E você vê um filme totalmente sem esforço, sabe? Totalmente feito na tote caixa e tal, parecendo o Deadpool Wolverine. Que pra mim o maior problema é o potencial desperdiçado que você tem nesse Anaconda. Se é um filme de comédia interessante sobre a criação de bastidores de filmes e tal, principalmente nessa época de vários remakes, mas é um filme que não vai além e que copia o tempo todo o trovão tropical e tal. E é um filme que não tem força pra continuar o argumento principal, cara. Eu não ri em nenhum momento com o filme, cara. Era pra eu estar saindo sorrindo, mas sair com depressão. Tá policial? Eu não, sou policial. Ó, pinta de policial, cara. Não sou policial. Quando você vai ver esse filme aqui, vai tratar de ditadura sim, a ditadura tem seu papel importante no filme, mas ela é a segunda camada, como que qualquer um é caça. Como que você tem lá um estrangeiro num tal país, ele é o predador. Num país onde absorve mais do que cria, e quando alguém vai contra, esse cara é julgado. Eu adorei todos os minutos, sabe? É um filme que é mais lento, é um filme que é mais cadenciado, você só vai observando, é uma ação muito mais diferente do que a ação da adrenalina. É um filme que você vai observando e vai atento, se preocupando com o seu personagem perante os perigos que ele tá, no mundo onde você não pode ser você mesmo, você tem que se disfarçar. Isso que é um interessante. O próprio sistema é muito frágil, onde qualquer predador pode se infiltrar, onde qualquer um, até nos dias de hoje, pode ter um predador que seja muito mais avançado do que o alfa anterior. E aí que tá o ponto mais brilhante. Não é baseado em ninguém, mas ele pega esse ponto para mostrar algo mais simbólico naquela época, onde aquela memória mais resistente é perdida. Impossível isso aí funcionar. E quando você vai fazer uma sequência, você pode melhorar coisas que erraram e tal. Mas o que eu não entendo é quando você faz uma sequência que antecifica as coisas ruins do seu antecessor. Cara, o FNAF 2 é inacreditável, velho. Não sei por que colocaram o criador como roteirista e eu não sei por que o cara aceitou. É um filme bem produzido? Bem produzido, sim, realmente. Mas é um filme que não é bem costurado com as ideias, cara. Como é que o cara consegue estabelecer uma coisa e criar um furo de roteiro dentro disso? E nesse furo
cria um outro furo de roteiro. Parece que foi feito realmente por um cara que tem TDAH. Você não sabe pra onde a história tá indo, você não entende as regras, as coisas acontecem e o terror é inexistente, mano. Aquele terror intimista que você tem lá nos jogos não tem, é inexistente. E os animatrônicos são uns buchas de canhão, não serve pra porra nenhuma. E os caras conseguem piorar os personagens anteriores, sabe? É inacreditável como é que a gente vendo esse filme, você sente desprazer de todos. Eu quero que todos morram. É inacreditável, mano. FNAF 2 foi uma das piores experiências do cinema. 몇이나 될까, 경쟁자가? 우리 남편에 비하면 영 인간 벼락 같은 거 안 만나. Imagine um Breaking Bad se casando com um psicopata americano na Coreia. É esse filme. Porque você vai ver um filme que vai discutir sobre o propósito do patriarca da família, o que ele deve fazer para se manter na família e como que ele é o alicerce que mantém a família. Você vai ter essa discussão, assim como Breaking Bad, e principalmente, assim como o psicopata americano, você vai ver ele matando cada concorrente para se vangloriar como o verdadeiro alfa, como o verdadeiro escolhido. Sensacional como que esse filme vai criticar, obviamente, o sistema social que a gente tem de forma tão natural perante um estilo caótico. Parece que tudo realmente foi bem pensado e bem articulado. Como é que ele consegue emular estilos, o estilo de suspense, aí depois ele vai para um thriller, cara. Depois ele consegue flertar com comédia. É tão fantástico, né? Da falta de criatividade no cinema, principalmente em filmes com o próprio estilo, com a própria personalidade. Você tem esse filme com uma bagagem tão única e tão própria que consegue se destacar e ninguém consegue ver, sabe? E ele é zombado no Oscar. Eu não consigo entender como é que esse filme não consegue ter a visibilidade como de um Parasita, sabe? Estávamos esperando você com tanta paciência. O Invocação do Mal, ele é surgido lá com o primeiro filme lá, do James Wan, com uma promessa muito interessante, né? Falando sobre os casos do casal Warren e tal. E aí você vem pra esse filme aqui, e você vê todos os filmes da franquia anterior, e você fala, você levou-se pra essa derrocada. Como é que os caras conseguem fazer um filme de terror sem alma? Os caras não conseguem fazer me assustar, mano, que é apenas sustos, coisa acontecendo e você não se importa. Eu fiquei no filme todo de boa. Fiquei assim, ó. O caso é um grande foda-se. Foda-se aquela família. Foda-se tudo. Mano, como é que os caras conseguem ter a cachorra, depois de Annabelle, depois da freira, depois do caso lá do terceiro filme, no último filme, o vilão ser um espelho? Eu ainda quero entender como é que o vilão do último filme é um espelho. Cara, é uma franquia que já foi interessante. As formas como ele vai te introduzir no terror, como as formas de entrega de terror. E eles conseguem ser um pior exemplo disso também, de como não fazer um filme de terror. Tá de parabéns, cara. Tá de parabéns. Coragem, Bob. Coragem. É isso? Coragem. Tá. Valeu. Ah, caramba. Viva la revolução! Esse aqui é um filme que vai marcar a época, hein? Vai marcar uma geração e vai se tornar geracional. Uma batalha após a outra mostra como que o mundo inteiro, perante tanta violência, perante tanta ação, tanta guerra, ainda continua persistindo as mesmas ações. Um sistema totalmente falho. Muitos se levantam, pessoas que têm um propósito, que têm uma luta, e eles ainda distorcem por algo muito mais pessoal do que realmente extrapessoal. E como que essa reação dos tais revolucionários usam a ação, usam a violência para se valorizar, para se glorificar, mostrar força, e a força realmente não é a forma certa. Essa mensagem não é devidamente apresentada e realmente reforçada. E no outro lado você vê uma hierarquia tão patronizada que poderia realmente se mostrar mais eficaz e inteligente, mas se mostra tão mais aconchegada, confortável perante
tais ações que levaram a essa crise social que a gente tem. E quanto dentro disso você ainda tem pessoas individuais querendo se mostrar, que eles mostram ser grandes lutadores pela pátria, mas realmente só querem mostrar o próprio valor indivíduo, não realmente uma luta. E como que nós, seres mais capacitados de pensar estratégias, tanto nos dois lados, social e governamental, não sai da mesmo padrão, não sai da mesma tecla. Por isso que ele se torna tão direcional. Depois de tantas polêmicas que a gente teve nesse filme, eu poderia sair de boa se fosse um bom filme. Mas meu Deus do céu, cara, eles não sabem como fazer uma adaptação, cara. Você tem uma personagem tão desprezível que é a Branca de Neve, que é apenas uma filhinha de papai que só quer financiar o mundo por conta da bolha dela, que ela não consegue falar mais do que o óbvio. O filme, ele não consegue ir além da primeira tecla, porque o próprio filme já tá perdido desde o início, porque ele não sabe o que ele quer ser. Tento reformular, tento trazer novas ideias, mas essas ideias são sempre interrompidas por querer agradar o pessoal do original. E óbvio que eu vou ter que falar também da Gal Gadot. Eu acho que ela tem que parar de fazer filme, ou ir pra umas artes cênicas aí, porque é inacreditável. E é só um grande exemplo, junto com o Capitão América pra Marvel, de como que o cinema hoje em dia, durante essa crise, não sabe o que realmente fazer com os próprios filmes, porque são refeitos para agradar todo mundo, mas não consegue agradar ninguém, e não consegue falar, ter uma voz própria. E isso que é o Branca de Neve. Existem lendas sobre pessoas que têm o dom de fazer uma música tão pura que pode rasgar o véu entre a vida e a morte. A gente tá falando aqui do filme da década. É o que a gente tá falando o tempo todo. Filme único, filme com personalidade, filme com uma voz própria. Toda a discussão social perante a humanidade, como é que a humanidade regrediu tanto a apenas ser intolerante perante as pessoas, e como que aquele lugar ele é tão próspero, ele é tão significante por conta da intolerância, onde a intolerância gera mais intolerância. E durante essa intolerância, você precisa sobreviver nesse mundo onde o próprio mundo pecou em se separar, em se dividir. E você tem a vingança da humanidade representada pelo vampiro. É inacreditável, sabe? É um filme que é de terror, mas ele consegue ser um terror musical. Naquele mundo cheio de violência, você consegue se expressar perante aquilo. Você tem uma das cenas mais maravilhosas do ano, que é a evolução da arte, onde como é que a arte geracional pode ser refletida e ser ressignificada com o tempo e mostrar mais aquela mensagem e ser mais combatida todo santo dia. Perante o mundo ainda é ressignificado outras pessoas que veem o papel delas, que veem a mensagem dela e continuam ainda seguindo, sabe? Como é que o mundo tenta tirar isso deles, como é que o mundo tenta tirar o significado deles, eles ainda continuam lutando. Tinha outro. É o pior filme do mundo. Pra mim a ideia já começa errada. Como é que os caras não queriam fazer Screen Life durante uma invasão interterrestre, onde todas as teles de comunicação vai pro ralo, mano? Mas se o próprio filme não sabe utilizar a própria ideia dele, ele faz o oposto. Ele tem todos os recursos do mundo. Como é que eu vou sentir ameaça perante isso, sabe? É um filme totalmente mal executado. E a melhor coisa do filme é o Ice Cube com o seu espetáculo de atuação. Esse filme, eu gostaria de revê-lo pra dar risada. Se eu ficar triste, eu vejo esse filme. Back home. Sabe por quê? Back home. Eu dou risada. My God, man. Existem muitos tipos de morte. E algumas são melhores do que outras. As melhores são as pacíficas. Aquelas onde partimos com amor. Me julguem, podem falar qualquer coisa.
pra mim um exemplo de como você consegue fazer uma sequência de um original, mas que você respeita o original, mas principalmente você não vai usar da nostalgia, você vai fazer uma coisa nova perante aquele mundo. Ele vai mostrar a evolução dessa infecção, indo para uma questão mais primitiva, quase medieval, e a gente vai querendo ter planos para evoluir, aí a gente volta ainda no tempo e se torna os próprios humanos que fizeram o fim da humanidade. Aquela ilha é um exemplo de como que o mundo surge e como que o mundo ainda prospera como anteriormente, sabe? Adoro como ele brinca também com a montagem, mostrando essa sinergia, mostrando também os paralelos sociais. Pra mim, esse filme, ele conseguiu entender tudo sobre o legado dos filmes de zumbi. Ele não é apenas um filme de zumbi, corre e tal. É um filme sobre a prosperidade e a degradação da própria humanidade. Como o mais forte dos humanos consegue se corromper, consegue ser o mais frágil, e como que o mais frágil consegue ser o mais forte dos humanos. Eu achei esse filme fantástico, eu ainda me lembro da experiência, esse filme fica comigo. Termina a Evolução é 10 de 10. Fale os seus filmes favoritos de 2026, faz um top 9, fale o porquê inclusive, e até a próxima, nesses últimos momentos, nesse canal maravilhoso. Valeu, falou, e fui. Vou sentir falta desse lugar. Eu vou sentir.